Meus joelhos protestavam e davam estalos a cada passo que eu dava naquela escadaria apertada e sem nenhuma ventilação. Eram exatamente 68 degraus até chegar ao quarto andar. Eu fiz questão de contar cada um deles em todos os meses durante os últimos 4 anos. Aos 65 anos de idade, o meu corpo já não era mais o que costumava ser antigamente, especialmente depois de passar o dia inteirinho curvada sobre a minha máquina de costura para conseguir terminar o vestido de noiva da Dona Márcia. O trabalho detalhado com as pedrarias e aquele bordado bem miúdo tinha levado muitas horas de esforço, e os meus dedos ainda doíam de tanto guiar cada pequena pérola para o lugar exato no tecido. Mas hoje era sexta-feira, dia 5 de novembro de 2024, e para mim, as sextas-feiras significavam apenas uma única coisa importante. Era o dia de fazer o pagamento. O envelope guardado no bolso do meu casaco, leve feito de algodão, parecia estar muito mais pesado do que ele realmente deveria estar. Eram 8 notas novas de R$100 que eu tinha acabado de sacar pessoalmente no banco naquela mesma manhã. R$800. Para a maioria das pessoas, talvez esse valor não parecesse grande coisa ou muito dinheiro. Mas quando você vive apenas da aposentadoria de costureira e de qualquer pequeno ajuste que consiga fazer para os vizinhos no bairro, R$800 valem o mesmo que R$8.000. Esse dinheiro era o que pagava as compras do mês no mercado. Era o que pagava a conta de luz e a conta de água para não cortarem. Era absolutamente tudo o que eu tinha conseguido juntar fazendo a bainha de calças, apertando as cinturas de saias e criando vestidos de noiva feitos sob medida para moças que não tinham condições financeiras de pagar os preços cobrados pelas lojas chiques do shopping. Mas eu tinha feito uma promessa solene, e Alzira Moreira sempre cumpria rigorosamente o que prometia. São Paulo, no início de novembro, trazia um mormaço muito pesado e uma umidade que parecia grudar na pele e dificultar a respiração. O ar parado da avenida suburbana parecia não circular de jeito nenhum entre os prédios. Os sobradinhos e aqueles prédios baixos estavam lá parados há quase 80 anos, sendo construções estreitas de 3 ou 4 andares, todas elas protegidas por muros bem altos e portões de ferro, ficando apertadas umas contra as outras como se fossem velhos soldados se apoiando para ninguém cair. O meu prédio era o número 1247. Minha nora, Amélia, morava no prédio número 1305, que ficava apenas 2 quarteirões ao norte do meu. Era perto o suficiente para eu ir andando a pé, mas era longe demais para que a gente realmente se sentisse como uma família de verdade. Eu cheguei ao patamar do 4º andar e parei por um instante para tentar recuperar todo o fôlego que o calor abafado tinha me tirado. O corredor cheirava a madeira velha e ao cheiro forte do jantar de algum vizinho, talvez fosse repolho cozido ou um feijão novo no fogo. Pelas paredes que eram muito finas, eu conseguia ouvir claramente o som de uma televisão ligada, com a voz muito animada e alta de um apresentador de programa de auditório. O meu peito apertou de repente, e não foi apenas por causa do esforço físico da subida debaixo daquele sol de novembro. Este momento específico, este ritual que eu repetia todo santo mês, nunca ficava mais fácil de ser enfrentado. Foram 4 anos fazendo isso, totalizando 49 pagamentos. Só faltava agora mais um único mês, e eu finalmente estaria livre de todo esse peso esmagador. Eu bati na porta que tinha a placa escrita 4B. Dei 3 batidas secas e bem fortes, exatamente do jeito que eu sempre fazia. Ficou tudo em um silêncio absoluto por alguns segundos. Esperei pacientemente, tentando de todo jeito não colocar o peso do meu corpo em cima do meu joelho ruim, aquele mesmo que começou a dar problemas sérios depois de eu passar a vida inteira pisando sem parar no pedal da minha máquina de costura de fábrica. Pela porta de madeira, eu conseguia escutar o barulho da televisão com muito mais clareza agora. Estava passando algum tipo de desenho animado. Dava para ouvir nitidamente o som de várias risadas de crianças saindo diretamente dos alto-falantes do aparelho de TV. O pequeno Enzo devia estar assistindo, com certeza. Ele é o meu neto, que agora já completou 7 anos de idade, embora eu quase não consiga mais ver o menino pessoalmente. Amélia vivia dizendo que a criança precisava de muita estabilidade e de uma rotina bem regrada.
Ela dizia com todas as letras que as minhas visitas constantes o deixavam muito agitado e faziam com que ele se lembrasse demais do pai que já tinha partido desta vida. De repente, a tranca da porta estalou com um clique. A porta se abriu apenas um pequeno pedaço, uns 15 centímetros no máximo, e parou bruscamente porque estava segurada pela corrente de segurança. O rosto de Amélia apareceu naquele vão estreito. Com 38 anos de idade, ela parecia estar bem mais velha por algum motivo que eu não conseguia entender muito bem. O seu cabelo escuro estava todo puxado para trás e preso de um jeito muito apertado. Os olhos dela estavam carregados com manchas escuras por baixo, olheiras profundas que a luz fraca e amarelada daquele corredor deixava ainda piores de se ver. "Alzira", ela disse, e a voz dela saiu seca e sem vida nenhuma. Não havia nenhum pingo de carinho no tom dela. Era apenas o aviso frio de que ela sabia que eu estava ali presente. "Amélia", eu respondi, tentando de todas as formas manter a minha voz calma, educada e muito respeitosa. "Eu trouxe o dinheiro referente ao pagamento deste mês." Retirei o envelope pardo de dentro do meu bolso e o segurei bem alto para que ela pudesse enxergar com clareza. Ela não abriu a porta nem mais 1 centímetro sequer. Em vez de abrir, a mão dela saiu rapidamente por aquele buraco da porta com os dedos esticados e demonstrando muita ansiedade. "Você está atrasada", ela reclamou. "Já passou bastante das 5 horas da tarde." Eu olhei imediatamente para o meu relógio de pulso e vi que eram 5h15. Tive que fazer uma prova de roupa detalhada com uma cliente do outro lado da cidade e o trânsito de São Paulo estava completamente parado, como sempre acontece. Ela arrancou o envelope da minha mão com um movimento brusco e forte. A corrente de segurança balançou e fez barulho quando ela puxou o braço de volta para o lado de dentro, e eu pude ouvir o som rápido do papel sendo mexido enquanto ela conferia o que tinha lá dentro. Ela não chegou a contar nota por nota, mas só queria ter a certeza absoluta de que o dinheiro estava mesmo ali. "O Enzo está em casa agora?", eu perguntei, me inclinando um pouquinho para tentar enxergar qualquer coisa além dela. Achei que, quem sabe, eu pudesse dar pelo menos um oi carinhoso para ele. Já fazia 3 semanas inteiras que eu não conseguia ver o meu neto. Eu ainda conseguia ouvir perfeitamente o som da televisão vindo lá de dentro. Aquele desenho animado estava definitivamente passando, com aquela música alegre e barulhenta que preenchia todo o apartamento. "São 5h30 agora", eu disse com bastante cuidado, estranhando muito aquele silêncio vindo do meu neto. "Não é um pouco cedo demais para ele já estar dormindo? Ele teve um dia muito longo e extremamente cansativo na escola." O tom de voz da Amélia ficou ríspido e grosso de repente. "Olha aqui, Alzira, eu agradeço muito por você estar sempre em dia com todos os pagamentos. Eu agradeço de verdade, mas agora não é uma hora boa para a gente ficar conversando." Algo na maneira como ela falou me fez parar imediatamente e sentir uma desconfiança forte. Não era apenas aquela frieza de sempre que ela demonstrava. Amélia tinha ficado muito distante de mim desde o dia triste em que o meu filho morreu. Não, desta vez a situação era bem diferente. Parecia um nervosismo real, quase como se ela estivesse com muito medo de alguma coisa. Os olhos dela olharam bem rápido para a escadaria que estava logo atrás de mim e depois voltaram fixos para o meu rosto. "Está tudo bem por aqui?", eu perguntei com sinceridade. "Está tudo ótimo", ela respondeu, enquanto já começava a fechar a porta com força na minha cara. "Vou dizer agora mesmo para o Enzo que você passou por aqui. Amélia, espera só um pouco. Eu só queria..." A porta se fechou completamente. A tranca bateu com um barulho seco, forte e muito pesado, que ecoou por todo aquele corredor estreito e muito abafado. Fiquei parada ali no mesmo lugar por um bom momento, com as minhas mãos ainda meio levantadas no ar. O meu próprio reflexo me encarava de volta, em um espelho muito velho que alguém tinha pendurado perto do elevador que nunca funcionava naquele prédio. Eu via a imagem de uma mulher de idade, com o cabelo cinza e ralo preso em um coque simples. Estava usando um casaco de pano que eu já tinha guardado há mais de 15 anos. Meus olhos mostravam claramente que eu já tinha passado por perdas demais em toda a minha vida. 4 anos se passaram. Foram 49 pagamentos de R$ 800 cada um deles. R$ 39.200 no total. Isso sem contar todo o dinheiro extra que eu fazia questão de dar nos aniversários do Enzo, no dia de Natal e para ajudar a comprar o material escolar dele.
Tudo aquilo era para pagar a dívida que o meu filho deixou para trás quando ele foi trabalhar no exterior e nunca mais voltou para a nossa casa. Só faltava agora mais um único mês. Apenas mais um, e eu finalmente estaria livre de todo esse peso esmagador sobre mim. Quem sabe assim, a Amélia finalmente me deixaria participar da vida do Enzo de novo. Quem sabe eu pudesse finalmente ser uma avó de verdade, em vez de ser apenas aquela velha que subia aqueles 68 degraus cansativos todo mês carregando um envelope cheio de dinheiro vivo. Eu me virei para começar a descer a escada, apoiando a mão no corrimão de metal. Foi exatamente aí que eu ouvi uma voz. Era a voz de um homem, uma voz grossa, e ela com certeza não estava vindo do aparelho de televisão. Eu passei 35 anos da minha vida tocando o Ateliê Moreira sozinha. Eu sabia distinguir muito bem a diferença entre um som que sai de uma caixa de som de TV e uma voz humana de verdade falando dentro de um cômodo fechado. Aquilo era real. Tinha um homem dentro daquele apartamento conversando normalmente. Fiquei travada no lugar, com um pé já posicionado no primeiro degrau da descida. Amélia sempre me jurou e repetiu 100 vezes que vivia completamente sozinha com Enzo. Ela dizia com toda a convicção do mundo que não tinha condições financeiras nem cabeça para namorar ninguém. Dizia que não conseguia pensar em absolutamente mais nada, nem em mais ninguém, além do próprio filho. Ela afirmava que cada real que ganhava era destinado exclusivamente para manter um teto sobre a cabeça deles e para colocar comida na mesa de casa. Justamente por esse motivo é que os meus R$ 800 entregues todo mês eram tão fundamentais para a sobrevivência deles. Mas a verdade é que havia um homem lá dentro, naquele exato momento, conversando com uma naturalidade como se o lugar pertencesse a ele por direito. Eu permaneci imóvel naquele corredor escuro e abafado, sentindo o ar pesado de novembro pesar sobre mim, e foi então que senti que alguma coisa bem profunda dentro do meu ser mudou completamente. Não era um sentimento de raiva, pelo menos ainda não naquele instante. Era apenas uma dúvida fria e rastejante que começou a apertar o meu coração como se fosse um bloco de gelo sólido. Quem seria aquele homem desconhecido que estava escondido dentro do apartamento da minha nora? O caminho de volta para a minha casa pareceu ser muito mais comprido e cansativo do que o normal. Talvez fossem os meus joelhos que não paravam de latejar e doer. Talvez fosse o peso acumulado desses 4 anos inteiros me pressionando os ombros com força. Ou talvez fosse especificamente aquela voz que eu tinha acabado de ouvir. Uma voz grossa e estranhamente familiar, de um jeito que eu não conseguia identificar de onde conhecia. Quando finalmente alcancei a calçada da minha casa, as luzes dos postes da rua já tinham se acendido, projetando sombras bem compridas e escuras pelo chão. Dentro da residência estava tudo mergulhado em um silêncio absoluto, um silêncio que chegava a incomodar de tão forte. As coisas estavam exatamente assim desde o dia em que Henrique partiu e me deixou sozinha. Eu nem tive ânimo para ligar as luzes todas, acendi apenas a luminária pequena que fica na sala de estar. Joguei as minhas chaves dentro daquela tigela de barro que fica logo na entrada, perto da porta. O Henrique tinha comprado aquele objeto para mim em uma feirinha de artesanato no ano de 1998, e logo em seguida eu me deixei cair na minha poltrona do papai. A cadeira soltou um rangido de mola velha com o impacto do meu peso, protestando da mesma forma que os meus joelhos tinham reclamado nas escadas da Amélia. A fotografia dele estava posicionada na mesinha de canto, no lugar onde sempre costumou ficar. Henrique estava com 62 anos naquela imagem, aparecendo sorridente, com o seu cabelo grisalho brilhando sob a luz do sol. Naquela ocasião, nós estávamos comemorando a festa de 2 anos do Enzo. Aquela foi a última festa de aniversário que ele teve a oportunidade de ver o neto celebrar. Eu peguei o porta-retrato com cuidado e passei o meu polegar pelo vidro gelado. Eu já fiz o pagamento referente a este mês, meu bem. Eu falei em voz alta para o cômodo que estava completamente vazio. 49 parcelas já foram entregues. Agora só falta mais uma para terminar. A fotografia não me deu nenhuma resposta. Ela nunca respondia nada. Fazia exatamente 4 anos e 2 meses desde aquela tarde triste de março em que absolutamente tudo na nossa vida mudou para sempre.
Um homem chamado Senhor Brandão apareceu na minha porta em uma tarde de terça-feira. Ele era um sujeito magro, usava um terno que não servia direito no corpo dele e carregava uma pasta de couro toda gasta e maltratada pelo tempo. Ele se apresentou dizendo que trabalhava para a mesma empresa de pesca onde o meu filho, Augusto, estava empregado lá no Alasca. Houve um acidente terrível. Ele falou com a voz baixa, mantendo os seus olhos fixos no chão, sem ter coragem de me encarar nos olhos. Ele explicou que o Augusto sofreu uma queda feia do barco durante um período de mar muito agitado e perigoso. Disse que, infelizmente, no momento em que conseguiram levar ele para a terra firme, já não havia mais nada que pudesse ser feito para salvá-lo. O senhor Brandão, então, me entregou um envelope pardo grande que continha o atestado de óbito, toda a papelada burocrática da empresa e uma caixa de metal com as cinzas, que no momento em que segurei, pareceu ser pesada e leve ao mesmo tempo. Eu sinto muitíssimo pela sua perda, ele murmurou com uma falsa tristeza. Henrique, ao ouvir aquilo, não aguentou e desabou chorando nos meus braços. Eu ouvi um som saindo do fundo da garganta dele que eu nunca vou esquecer. Não foi exatamente um grito, mas sim um barulho de algo quebrado e oco por dentro que fez o meu próprio peito parecer que estava desabando naquele instante. O nosso Augusto tinha ido embora para sempre, o nosso único filho. Ele tinha apenas 36 anos de idade. Os 6 meses seguintes foram um verdadeiro borrão cinzento de pura tristeza e sofrimento. Henrique parou de comer direito e não conseguia mais pregar o olho para dormir. Muitas vezes eu acordava por volta das 3 horas da manhã e encontrava ele sentado sozinho na garagem, dentro do carro desligado, apenas olhando para o nada com o olhar perdido. Ele sempre tinha sido um homem muito forte e batalhador. Trabalhou na construção civil por 40 anos e ajudou a levantar as paredes da nossa própria casa com as suas mãos calejadas. Mas a dor do luto foi comendo ele por dentro, deixando ele oco, até que não sobrasse quase nada do homem que ele era. É apenas o processo de luto, o médico dizia para a gente. É preciso dar tempo ao tempo, mas a verdade é que o tempo só fazia as coisas ficarem cada vez piores. No dia 15 de setembro, eu cheguei em casa do trabalho no ateliê e encontrei Henrique caído no chão da garagem, totalmente imóvel e encostado na sua velha caixa de ferramentas. O lado esquerdo do rosto dele estava completamente caído e sem movimento. Os paramédicos que chegaram logo depois disseram que foi um derrame cerebral muito forte e que causou danos significativos em seu cérebro. Ele acabou morrendo 3 dias depois, sem nunca ter acordado para conseguir se despedir de mim. Os médicos colocaram a culpa no derrame, mas eu sabia muito bem a verdade dentro do meu coração. Foram aqueles 6 meses de tristeza profunda que esmagaram o coração do Henrique até que ele simplesmente desistisse de lutar e parasse de bater. O meu marido morreu de coração partido, de uma forma pura e muito simples. Eu ainda estava completamente entorpecida por causa do funeral quando Amélia resolveu passar lá em casa. Era o dia 3 de outubro e ela estava vestida toda de preto. Enzo, que na época tinha apenas 3 anos de idade, estava o tempo todo agarrado na mão dela. Alzira, nós precisamos ter uma conversa séria sobre a dívida que Augusto deixou para trás. Eu fiz um café para nós, mas a verdade é que nenhuma das duas bebeu sequer um gole. Ela começou a espalhar vários extratos bancários em cima da mesa, junto com avisos de cobranças que já estavam muito atrasadas. Ela me explicou que, antes de ir embora para o exterior, Augusto tinha pegado R$40 mil emprestados com agiotas perigosos por causa de dívidas de jogo. Amélia disse que eram pessoas muito perigosas e que Augusto tinha prometido pagar tudo de volta com o dinheiro que ganharia na pesca. Agora esses homens estão ligando sem parar. Ela disse com a voz toda trêmula, fazendo ameaças pesadas. Eu não tenho a menor condição de pagar esse valor, Alzira. O que eu ganho mal dá para cobrir o valor do aluguel. Ela olhou fixamente para Enzo, que estava ali no chão da sala, rolando um carrinho de brinquedo pelo meu tapete, sem ter a menor ideia do que estava acontecendo. O que eu poderia dizer diante de uma situação daquelas? Eu deixaria o meu único neto perder o teto onde morava? Deixaria que bandidos perigosos ficassem ameaçando uma viúva tão jovem? Por isso, eu acabei concordando com tudo. Eu pagaria R$800 todos os meses, durante 50 meses seguidos.
Eu estaria completando 70 anos de idade quando isso finalmente chegasse ao fim. Mas pelo menos Enzo estaria seguro e uma parte de Augusto ainda permaneceria viva entre nós. Coloquei a fotografia de Henrique de volta no lugar dela em cima da mesa. Algumas noites eu passava o tempo contando para ele como tinha sido o meu dia, mas hoje eu simplesmente não tinha energia nenhuma para isso. Aquela voz masculina que eu ouvi não parava de ecoar dentro da minha cabeça. A voz de homem que eu escutei no apartamento de Amélia, um tom de voz profundo e confortável, como se ele realmente fizesse parte daquele lugar. Tentei de todo jeito afastar esse pensamento ruim da mente e tentei não ficar remoendo aquilo. Mas, enquanto eu subia os degraus para ir para a cama, com os meus joelhos doendo a cada passo dado, eu não conseguia me livrar da sensação de que alguma coisa estava muito, muito errada naquela história toda. Na manhã de sábado, eu estava na varanda da dona Robinson, trocando a lâmpada da entrada da casa dela. R$ 50 por 1 hora de serviço. Não era muito dinheiro, mas cada centavo ajudava a completar o pagamento do próximo mês. O ar de novembro estava fresco, trazendo o cheiro do café da manhã de alguém que morava no quarteirão. Talvez bacon, talvez ovos. Era um sábado de manhã normal em São Paulo, até que Vitória apareceu ao meu lado, esfregando as mãos de nervosismo. Alzira, a voz dela era baixa e urgente. Eu preciso muito falar com você. Eu olhei para baixo de cima da minha escada. Vitória morava no segundo andar do prédio número 1305, exatamente abaixo do apartamento de Amélia. Ela é uma viúva de 68 anos que foi professora de escola a vida inteira e está aposentada há 10 anos. Ela ainda tinha aquela voz firme de professora quando precisava, mas agora parecia muito assustada. Bom dia, Vitória, eu disse, apertando o último parafuso da luminária. Me dá só um segundo. É importante, ela insistiu. Algo no tom de voz dela me fez parar imediatamente. Testei a luz, vi que funcionava bem e desci com cuidado. Meus joelhos não gostavam da escada, mas eles não gostavam de quase nada hoje em dia. O que está acontecendo? Vitória olhou ao redor, conferindo se alguém estava ouvindo a nossa conversa. A rua estava silenciosa, exceto por algumas crianças brincando de amarelinha 2 casas adiante. É sobre o apartamento da Amélia, ela disse baixinho. Sobre ontem à noite. Meu peito apertou na hora. O que tem o apartamento? Eu não conseguia dormir, Vitória continuou. Por volta das 2 da manhã, eu saí na minha sacada para tomar um pouco de ar. Ela puxou o seu casaco de lã para mais perto do corpo, embora a manhã não estivesse tão fria assim. Eu vi alguém subindo as escadas, um homem indo para o 4º andar. Poderia ser qualquer pessoa, eu disse, embora meu pulso tivesse acelerado. Alzira, ela deu um passo à frente e baixou ainda mais a voz. Esse homem se mexia de um jeito diferente. Ele estava mancando. A perna esquerda dele não se mexia direito, e o ombro esquerdo caía um pouco para baixo quando ele caminhava. A chave de fenda escorregou da minha mão e fez um barulho metálico ao bater no concreto da calçada. Muita gente manca por aí, eu consegui dizer com esforço. Não desse jeito, Vitória cravou os olhos nos meus. Alzira, eu moro naquele prédio há 15 anos. Eu vi o seu menino indo e vindo 100 vezes antes dele ir embora. Ela fez uma pausa para deixar as palavras pesarem. Aquele jeito de andar, aquele andar exato, eu reconheceria em qualquer lugar do mundo. O mundo pareceu girar de lado naquele momento. Vitória, eu disse devagar e com cuidado. Augusto faleceu há 4 anos. Nós temos o atestado de óbito. Nós enterramos... Eu parei. Nós recebemos as cinzas dele. Você recebeu? Ela perguntou suavemente. Você realmente o viu? Alguém viu. A pergunta me atingiu como se fosse um soco físico. Nós não tínhamos visto. Senhor Brandão trouxe a papelada e os sentimentos da empresa. Nós acreditamos em tudo, porque quem fingiria a própria morte? Isso é loucura, eu disse. Mas a dúvida já estava rastejando na minha voz. Vitória segurou o meu braço com força. Esse homem não bateu na porta. Ele tirou uma chave do bolso, já estava com ela na mão como se soubesse exatamente qual era. Abriu aquela porta e entrou direto, como se morasse lá. Os sons da rua pareciam ter ficado distantes, transformando-se em um ruído de fundo horas depois de eu ter ido embora daquele prédio. Horas depois de eu ter escutado aquela voz de homem tão estranha. Que horas exatamente isso aconteceu? Eu perguntei com o coração batendo forte. Eram 2 horas da manhã.
Talvez 2h15, Vitória respondeu. Eu olhei para cima, para as janelas do apartamento de Amélia, que estavam com as cortinas escuras fechadas como sempre ficavam. A administração do prédio instalou uma câmera de segurança no mês passado. Vitória continuou falando. Ela fica ali no patamar entre o terceiro e o quarto andar por causa daqueles roubos que aconteceram, você lembra? Eu lembrava muito bem daquilo. 3 apartamentos tinham sido invadidos e roubados em setembro, e por causa disso, o dono do prédio finalmente resolveu colocar as câmeras. As imagens ficam todas guardadas de forma digital, Vitória explicou para mim. Eles guardam as gravações por várias semanas. Ela fez uma pausa e ficou estudando o meu rosto com atenção. Alzira, você deveria dar um jeito de olhar essas imagens. Eu não posso simplesmente chegar lá e exigir que me mostrem as gravações de segurança, eu respondi. Mas a minha cabeça já estava trabalhando rápido e pensando em uma solução. Paulo, meu velho amigo de muitos anos, era um detetive aposentado da polícia. Paulo conhecia muita gente e sabia como as coisas funcionavam. Então encontre alguém que consiga ver isso para você, Vitória disse com firmeza. Porque eu estou te dizendo a verdade. Aquele homem andava exatamente como o Augusto costumava andar depois do acidente de moto que ele sofreu. E se eu estiver errada, eu sou apenas uma velha boba e caduca. Ela completou. Ela não terminou a frase e nem precisava terminar. Se ela estivesse certa, se aquela mulher estivesse mesmo falando a verdade, tudo aquilo em que eu acreditei nos últimos 4 anos era uma mentira deslavada. Cada pagamento que eu fiz, cada lágrima que Henrique chorou antes de morrer, cada momento que eu passei sofrendo o luto pelo meu filho, tudo isso tinha sido construído em cima de mentiras. Prometa para mim que você vai conferir isso, Vitória pediu. Faça isso pela memória de Henrique. Ele merecia algo melhor do que isso. Eu olhei para aquela mulher que deu aulas para crianças da 2ª série por 30 anos, que enterrou o próprio marido e que não tinha motivo nenhum para mentir para mim. Eu vou conferir. Eu prometo. Eu respondi. Vitória balançou a cabeça positivamente e seguiu de volta para o prédio. Eu fiquei observando ela ir embora, aquela mulher pequena carregando uma verdade que eu ainda não estava nem um pouco pronta para ouvir. Eu me virei para recolher as minhas ferramentas, mas as minhas mãos estavam tremendo tanto que eu mal conseguia segurar as coisas. A chave de fenda que eu tinha derrubado ainda estava ali jogada no concreto. Eu me abaixei bem devagar e peguei o objeto com os dedos trêmulos. E se Vitória estivesse certa? E se Augusto, o meu menino, o filho por quem eu chorei tanto, a criança cuja morte acabou matando o meu marido de tristeza, estivesse vivo esse tempo todo morando a apenas 2 quarteirões de distância, entrando por aquela porta com a sua própria chave, enquanto eu entregava R$ 800 para Amélia todo santo mês. A pressão que eu senti no meu peito não era um ataque cardíaco, mas a sensação era bem parecida, como se eu estivesse tentando respirar debaixo da água, como se estivesse tentando puxar o ar através de paredes feitas de pura dúvida. Eu precisava ligar para Paulo hoje mesmo. O acidente de moto que Augusto sofreu passou como um filme pela minha cabeça naquele momento. Foi no ano de 2015. Aquela moto que ele se recusava terminantemente a vender, apesar de todos os nossos avisos e preocupações de pais. O asfalto estava molhado e ele foi imprudente. Ele caiu feio e acabou quebrando a perna esquerda em 3 lugares diferentes. Depois daquele dia, ele passou a caminhar mancando para sempre. O ombro esquerdo dele sempre baixava e o jeito de andar nunca mais voltou ao normal. Eu observei ele andando com dificuldade pela nossa casa durante meses, tentando esconder o quanto aquilo doía de verdade. Eu vi como ele favorecia aquele lado esquerdo. Vi como o ombro dele caía quando a perna ficava cansada. Eu reconheceria aquele jeito de caminhar em qualquer lugar deste mundo. A porta da Dona Márcia se abriu atrás de mim. Alzira, você está bem aqui fora? A voz dela parecia vir de muito longe. Estou bem, Dona Márcia. Eu só derrubei uma coisa. Eu respondi. Bem, a luz ficou maravilhosa. Obrigada, querida, ela disse. Ela então apertou algumas notas na minha mão. Eram 2 notas de 20 e uma de R$ 10, R$ 50. Eu dobrei o dinheiro de forma mecânica e o enfiei no bolso. R$ 50 por 3 horas de trabalho duro na minha idade para conseguir ganhar o que eu entregava para Amélia em um único envelope. E tudo isso para quê? Para sustentar um homem que talvez nem estivesse morto de verdade. Não, aquilo era loucura. Vitória devia estar enganada.
Tinha que estar, mas aquela voz da noite anterior, uma voz grossa, confortável e tão familiar, não saía da minha mente. E o rosto de Amélia quando eu perguntei pelo Enzo, aquele jeito nervoso, apressado, querendo que eu fosse embora logo. 4 anos vivendo dessa forma. 4 anos subindo aquelas escadas, fazendo os pagamentos e mal conseguindo ver o meu próprio neto. Tudo isso enquanto Augusto, eu interrompi o pensamento na mesma hora. Eu não podia chegar naquela conclusão ainda. Não até ter a certeza absoluta, mas as palavras de Vitória não me deixavam em paz. Aquele homem andava exatamente como o Augusto costumava andar, e ela estava certa sobre uma coisa que eu conhecia muito bem. Eu tinha visto o meu filho mancar por meses depois daquele acidente. Eu conheceria aquele andar em qualquer lugar. Minhas mãos ainda estavam tremendo bastante enquanto eu dobrava a escada para guardar. O sol da manhã aquecia as minhas costas e dava para ouvir as crianças rindo na rua. Tudo parecia igual ao que era 20 minutos atrás, mas nada mais era o mesmo para mim. Eu tinha prometido para Vitória que verificaria as imagens daquela câmera. Mas mesmo fazendo essa promessa, parada ali com as mãos trêmulas e o peito apertado, uma vozinha no fundo da minha mente já estava fazendo a pergunta que eu mais temia encarar de frente. E se ela estiver certa sobre tudo? Eu não consegui pregar o olho e dormir durante toda aquela noite. As palavras de Vitória ficavam passando na minha cabeça como se fossem um disco riscado, repetindo sem parar que aquele homem andava exatamente como o meu Augusto costumava andar. Quando a primeira luz da manhã de domingo começou a entrar de mansinho pela janela do meu quarto, eu já estava há horas apenas deitada, encarando o teto. A minha decisão já estava tomada, e eu não voltaria atrás. Eu precisava ver aquelas imagens da câmera. Eu precisava descobrir a verdade de uma vez por todas. Liguei para Paulo exatamente às 8 horas da manhã. Ele atendeu logo no terceiro toque, com aquela voz rouca de quem ainda estava dormindo, perguntando se estava tudo bem comigo. Eu disse que precisava de um favor, Paulo, e um favor dos grandes. Nós nos conhecíamos há décadas. Enquanto eu seguia os passos da minha mãe e abria o ateliê Moreira, Paulo entrava para a polícia, onde trabalhou por 28 anos até chegar ao cargo de detetive antes de se aposentar. Mantivemos o contato por todos esses anos, tomando café uma vez por mês e ajudando um ao outro com o que fosse preciso. Ele me ajudou a carregar minha máquina de costura industrial quando mudei para uma oficina menor, e eu fiz o ajuste no vestido de noiva da filha dele sem cobrar nenhum centavo. Era isso que 47 anos de amizade rendiam. Confiança total, sem precisar fazer perguntas. 20 minutos depois, eu já tinha explicado toda a situação para ele. Falei sobre os pagamentos mensais para Amélia, sobre Vitória ter visto alguém nas escadas, sobre o jeito de mancar, a chave própria e a voz de homem que eu ouvi lá dentro. Paulo não me interrompeu em nenhum momento e nem perguntou se eu tinha certeza do que estava dizendo. Quando terminei de falar, ficou um silêncio pesado na linha. Ele me pediu algumas horas, dizendo que conhecia uma pessoa em uma empresa de segurança tecnológica que tinha instalado sistemas em metade dos prédios daquela região. Ele me ligou de volta às 3 horas da tarde daquele mesmo dia, pedindo para eu ir até a casa dele e levar café, avisando que eu ia precisar. Paulo morava em um sobradinho simples, a uns 15 minutos da minha casa. Quando cheguei com os 2 cafés da padaria da esquina, ele já estava com o seu computador aberto em cima da mesa da cozinha, com um pendrive espetado de lado. Ele explicou que o contato dele conseguiu as imagens dos últimos 3 meses, de setembro até novembro. Sentei bem devagar, esquecendo completamente do café quente na minha mão enquanto olhava para a tela do computador, que mostrava uma lista de datas e horários das gravações. Paulo me perguntou por onde eu queria começar a olhar. Eu respondi que queria começar pelo dia 6 de novembro, com a minha voz saindo estranha, como se não fosse minha. Era a noite logo após eu ter feito o pagamento deste mês. Paulo clicou no arquivo, e a tela ficou preta por um segundo antes do vídeo aparecer, todo granulado e em preto e branco. O horário no canto da tela marcava 1h47 da madrugada do dia 6 de novembro de 2024. A câmera mostrava o patamar entre o terceiro e o quarto andar, com as escadas aparecendo na esquerda e a porta de Amélia quase não aparecendo na direita.
O corredor estava vazio e silencioso, com aquela quietude de madrugada quando todo mundo está dormindo. Paulo apontou para a tela avisando que era naquele momento. Exatamente a 1h47, uma sombra apareceu na parte de baixo da imagem. Alguém estava subindo os degraus. O meu copo de café parou no meio do caminho até a minha boca. A figura apareceu por inteiro na gravação. Era um homem de altura média, vestindo uma jaqueta escura e um boné puxado bem baixo na cabeça. Uma máscara cobria a maior parte do rosto dele. Ele se movia com muito cuidado, como alguém que não queria fazer barulho nenhum, mas foi o jeito de caminhar que fez o meu peito dar um nó. O pé direito dava passos normais, mas o pé esquerdo era arrastado levemente, sem levantar totalmente do chão. E quando ele colocava o peso do corpo naquele lado esquerdo, o corpo todo tentava compensar. O ombro esquerdo caía e o tronco entortava só um pouquinho. Por um breve segundo, o jeito de mancar ficou inconfundível na tela. Meu Deus! Eu sussurrei horrorizada. O homem chegou na porta de Amélia exatamente a 1h, 47 minutos e 48 segundos. Ele não bateu na porta e nem hesitou nem um pouco. A mão dele foi direto para o bolso da jaqueta e tirou um molho de chaves, escolhendo uma com a facilidade de quem já tinha feito aquilo centenas de vezes antes. A porta se abriu. Ele entrou e a porta se fechou logo em seguida. O relógio marcava 1h, 47 minutos e 55 segundos. Foram apenas 7 segundos entre ele sair da escada e entrar no apartamento, como se ele morasse ali de verdade. Eu não conseguia nem terminar a frase de tanto choque. Paulo perguntou se eu queria que ele rodasse o vídeo novamente. Eu apenas balancei a cabeça positivamente. Nós assistimos aquelas imagens mais 3 vezes seguidas, e em cada uma delas os mesmos detalhes saltavam aos meus olhos. Era a pisada desigual, a mudança de peso do corpo e aquele jeito de o lado esquerdo parecer carregar menos carga do que o lado direito. Dava para ver que a perna ali embaixo não conseguia aguentar o peso direito. Eu ouvi minha própria voz dizendo que depois do acidente, ele sempre caminhou daquele jeito. Aquele desastre de moto em 2015 que quebrou a perna esquerda dele e acabou estragando a articulação do quadril. Os médicos colocaram pinos e fizeram o que puderam, mas ele nunca mais foi o mesmo homem. Engoli em seco com dificuldade. Era exatamente aquele andar, exatamente aquele padrão de compensação que eu vi meu filho usar para mancar pela nossa casa durante 6 meses inteiros. Eu vi como ele tentava esconder e falhava, e como ficava bravo quando as pessoas ficavam encarando. A expressão de Paulo não mudou, mas dava para ver que o maxilar dele estava bem apertado. Ele disse que ia conferir os outros meses. Ele abriu as imagens do dia 5 de outubro, à noite logo após o meu pagamento de outubro. O horário era quase o mesmo, por volta de 2h13 da manhã. A mesma figura, o mesmo jeito de mancar, a mesma chave e a mesma porta. Depois vimos o dia 5 de setembro, a 1h52 da manhã. E era o mesmo homem. No dia 5 de agosto, às 2h04 da manhã, o mesmo homem apareceu de novo. Era um padrão claro como o dia. Na noite seguinte a cada um dos meus pagamentos, essa pessoa aparecia entre 1 e 3 horas da manhã, entrava no apartamento de Amélia e ficava lá até que Paulo adiantasse o vídeo para as 5 da manhã, quando ele ia embora do mesmo jeito que veio, todos os meses. Paulo usou uma voz cuidadosa e pausada para lembrar que a empresa tinha dito que Augusto morreu em março de 2020. No dia 15 de março, eu respondi, sentindo minha voz distante como se fosse de outra pessoa. Senhor Brandão trouxe toda a papelada e disse que houve um acidente no barco de pesca, com o mar agitado, e que Augusto caiu e bateu a cabeça. Disse que quando chegaram na margem, já era tarde. E você recebeu uma urna com restos mortais cremados, Paulo completou. Nós a enterramos no cemitério Parque da Saudade, e Henrique e eu ficamos lá vendo colocarem aquela urna no chão. Paulo ficou em silêncio por um longo tempo. Então, ele voltou o vídeo de novembro e parou na imagem mais nítida do andar do homem, com a perna esquerda arrastando, o ombro caindo e aquele solavanco revelador no passo. Ele disse que foi detetive por 28 anos e já viu muitas imagens de vigilância, e apontou para a tela afirmando que aquilo não era apenas alguém mancando. Era um padrão de marcha muito específico, do tipo que vem de uma lesão muito específica. Eu fiquei olhando para aquela imagem parada,
para o homem no meio da escada, com o pé esquerdo quase não limpando o degrau e o peso já mudando de lado por causa do medo de pisar errado. Aquele era o andar do meu filho. Eu reconheceria em qualquer lugar. É o Augusto, eu disse com as palavras saindo secas e diretas. Aquele é o meu filho. Paulo não discutiu e não tentou dar outra explicação. Apenas concordou com a cabeça e fechou o computador. A cozinha ficou silenciosa de repente, e eu conseguia ouvir o barulho da geladeira, um carro passando lá fora e a TV de algum vizinho através da parede. Eram sons normais de uma tarde de domingo, mas nada mais era normal para mim. Naquela noite de domingo, Paulo e eu nos sentamos à mesa da minha cozinha com um bloco de notas amarelo entre nós dois. Pela primeira vez em 4 anos inteiros, eu senti algo que não era apenas aquela tristeza profunda. Era uma raiva pura e muito focada. O meu filho estava vivo, Augusto estava vivo, e durante 4 anos ele permitiu que eu acreditasse no contrário. Ele deixou que o próprio pai morresse pensando que o filho tinha partido, e enquanto isso ele pegava o meu dinheiro, R$ 39.200, escondendo-se nas sombras como se fosse um ladrão. Mas por que ele faria algo assim? Paulo batia a caneta contra o papel do bloco de notas e dizia que nós precisávamos de provas reais, algo que fosse aceito pela justiça. Eu concordei com o maxilar bem apertado, enquanto Paulo explicava que o vídeo era apenas um começo, mas que alguém poderia argumentar que era apenas outra pessoa com um jeito parecido de andar. Minhas mãos estavam tremendo muito, mas não era de medo, era de pura indignação. Paulo puxou o bloco para perto e começou a escrever o nosso plano de ação. O primeiro passo seria seguir Amélia para ver onde ela ia e com quem se encontrava, pois se Augusto estava vivo, ela era a conexão principal. Eu disse com a voz endurecida que ela tinha pegado o meu dinheiro todo esse tempo, olhando nos meus olhos todos os meses. O segundo passo seria verificar a vida financeira dela, para entender para onde estavam indo aqueles R$ 800 mensais. Eu pensei no envelope que entreguei apenas 2 noites antes e no jeito que ela o arrancou da minha mão sem dizer nenhum obrigado. O terceiro passo, segundo Paulo, seria descobrir onde Augusto estava se escondendo, provavelmente em algum lugar perto o suficiente para voltar todo mês. E o quarto passo seria investigar o Sr. Brandão, o homem que me disse que Augusto estava morto. Se Augusto fingiu a própria morte, aquele homem era parte do esquema. O nome dele me dava enjoo no estômago, lembrando de quando ele esteve na minha sala dizendo que meu filho tinha se afogado no Alasca. Ele disse que trabalhava para a empresa de pesca King Salmon Processing, em Kodiak. Paulo afirmou que começaríamos por ali para saber se Brandão e a empresa eram reais e se houve algum acidente de verdade. Eu olhei para o caderno e vi os 4 caminhos para a verdade, mas havia algo que eu não conseguia aceitar, e perguntei ao Paulo o que eu deveria dizer para Enzo. Paulo olhou para mim com o rosto sério e disse que eu não deveria dizer absolutamente nada. Eu argumentei que o menino tinha 7 anos e que ele perguntava por mim, e que ele poderia acabar falando algo para Amélia. Paulo foi firme e disse que era exatamente por isso que não contaríamos. Crianças não guardam segredos, e se Amélia soubesse que estávamos vigiando, ela avisaria Augusto e ele desapareceria. Fechei meus olhos e a imagem do Enzo sorrindo passou pela minha mente, lembrando de como ele corria para me abraçar antes de Amélia começar a limitar o nosso tempo juntos. Ele era inocente e não merecia estar no meio de tudo aquilo. Concordei em deixá-lo fora disso, e Paulo assentiu, dizendo que agora vinha a parte difícil e perguntando o que eu realmente buscava: justiça, vingança ou um encerramento. Eu olhei para ele e respondi que precisava saber o porquê. Por que ele deixou Henrique morrer? Por que me fez acreditar que ele se fora? E por que pegou o meu dinheiro se escondendo como um covarde? Paulo disse que aquela era a resposta certa, mas me avisou que uma vez que começássemos, não haveria volta e que eu poderia não gostar das respostas que encontraria. Pensei em Henrique caído na garagem e naquele enterro de mentiras. Com a voz firme, eu disse que já vivia em uma mentira há 4 anos e que era a hora da verdade. Paulo colocou a mão no meu ombro e disse que começaríamos amanhã. Na segunda-feira de manhã, seguiríamos Amélia e não pararíamos até encontrá-lo. "O que, vovó?" Enzo perguntou, desviando os olhos da máquina de fliperama por um instante. "Nada, querido.
Eu respondi prontamente, forçando um sorriso no rosto para não transparecer o meu choque. Disse a ele que estava apenas conferindo algumas mensagens no celular. Imediatamente, escrevi para Paulo informando que aquele homem era Daniel Alves, o melhor amigo de Augusto desde os tempos de escola. A resposta de Paulo veio logo em seguida, dizendo que aquela cena definitivamente não parecia ser apenas uma conversa entre amigos. Ele tinha toda a razão. Olhei novamente para a fotografia no meu celular, analisando com calma a linguagem corporal dos dois na mesa do café. Amélia estava inclinada para a frente, com os dedos apertando o copo de café, enquanto Daniel falava e gesticulava com a mão livre, mas mantendo a outra mão firme sobre a dela. Eles não estavam apenas batendo um papo. Eles demonstravam uma intimidade e um conforto que só casais possuem. Às 5:05 da tarde, Paulo enviou outra imagem. Nesta nova foto, Daniel estava ainda mais perto dela, com os lábios quase encostando na orelha de Amélia, que exibia um sorriso aberto e verdadeiro. Era um sorriso real, totalmente diferente daquela expressão fria e de lábios apertados que ela sempre reservava para mim. Paulo me avisou que eles já estavam lá dentro há 30 minutos e continuavam na mesma sintonia. Eu comecei a me sentir mal, com um enjoo forte no estômago. Não era apenas por causa da traição ou do caso amoroso em si, mas pelo que aquilo significava para todo o resto da história. Se Amélia estava envolvida romanticamente com Daniel e o Augusto estava vivo esse tempo todo, então aquilo não era só por causa de dinheiro. Aquilo tudo tinha sido planejado e coordenado nos mínimos detalhes por eles. Às 5:18 da tarde, Paulo mandou outra mensagem dizendo que eles estavam saindo do café separadamente. Ela seguiu para o norte e ele foi para o sul. E Paulo já estava na cola dele para ver onde ele iria parar. Paguei a conta da pizza do Enzo e dirigi de volta para o prédio da Amélia, chegando lá às 6:50 da noite para entregá-lo. Ela abriu a porta vestindo exatamente as mesmas roupas que usava na cafeteria. Um suéter preto, calça jeans escura e o cabelo preso naquele rabo de cavalo bem apertado. Comentei que o menino tinha se comportado bem e que nos divertimos, mas ela apenas murmurou um obrigado e puxou Enzo para dentro sem sequer me olhar nos olhos. Enquanto eu descia os degraus da escadaria, o meu telefone vibrou novamente. Era Paulo, avisando que Daniel tinha entrado em um galpão industrial em uma zona de armazéns na Rua das Indústrias e já tinha até o endereço exato do lugar. Parei no patamar entre o 3º e o 4º andar, exatamente no mesmo ponto onde a câmera de segurança tinha flagrado Augusto entrando escondido. Minhas mãos agarraram o corrimão com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Escrevi para Paulo dizendo que ele tinha feito um bom trabalho. Paulo me ligou 10 minutos depois, enquanto eu ainda estava sentada dentro do meu carro, estacionado do lado de fora do meu próprio apartamento, apenas encarando o volante, sem saber o que pensar. Alzira, ele disse com uma voz muito séria, a sua nora tem muito mais segredos guardados do que a gente imaginava. Eu respondi baixinho que já sabia, e mencionei o nome de Daniel Alves. Perguntei se ele tinha certeza de que Daniel era mesmo amigo de Augusto, e ele confirmou. Eu expliquei que eles eram melhores amigos, inseparáveis desde o tempo do colégio, jogavam futebol juntos e se metiam em confusão juntos. Lembrei até que, quando Augusto decidiu ir embora para o exterior, foi Daniel quem dirigiu o carro para levá-lo até o aeroporto. Pois bem, ele não está agindo nem um pouco como um amigo que está sofrendo o luto, Paulo afirmou com convicção. Ele disse que, seja lá o que estivesse acontecendo ali, Daniel era parte de todo o esquema. Fechei os meus olhos com força pensando em Augusto, Amélia e Daniel. 3 pessoas em quem eu confiava plenamente e as 3 tinham mentido para mim de forma cruel. Eu disse para Paulo que nós continuaríamos vigiando para descobrir o que existia dentro daquele galpão industrial. Paulo concordou e disse que já estava planejando fazer isso na noite seguinte. Paulo trabalhou durante a noite inteira e quando eu cheguei na casa dele na manhã de quarta-feira, ele parecia estar completamente exausto. Ele estava com os olhos vermelhos, o rosto pálido e havia vários copos de café vazios espalhados pela mesa da cozinha dele. Perguntei se ele tinha conseguido dormir pelo menos um pouco, mas ele balançou a cabeça dizendo que não conseguiu.
Ele explicou que precisava seguir o rastro do dinheiro antes que a pista esfriasse e apontou para o computador em sua frente, que estava cheio de planilhas, extratos de banco e históricos de transações financeiras. Senta aqui, Alzira. Você precisa ver isso agora mesmo. Ele me chamou. Sentei bem devagar, sentindo meu estômago revirar de ansiedade. Paulo explicou que tinha pedido um favor para um contato que trabalhava no banco e conseguiu ter acesso ao histórico de transações da Amélia. Ele virou a tela do computador para que nós dois pudéssemos olhar juntos. Ele me mostrou a conta corrente dela e explicou que existiam 4 anos de depósitos e retiradas. Uma planilha apareceu na tela com muitas linhas e muitos números. Paulo apontou para os dados e disse que, todos os meses, Amélia recebia 2 depósitos diferentes. O primeiro era o meu, o valor de R$ 800. Dava para ver ali as entradas de setembro, outubro e novembro, caindo todo mês como se fosse um relógio. Eu vi as anotações de R$ 800 repetidas várias vezes, como se eu estivesse pagando um aluguel para ela. Mas Paulo disse que o que era realmente interessante vinha depois. Ele me mostrou que, em menos de 24 horas depois que o meu dinheiro caía, Amélia transferia o valor para fora da conta novamente. Ele clicou em outra aba do computador e me mostrou para onde o dinheiro ia. Uma empresa de fachada registrada em outro estado, uma tal de serviços de consultoria costeira. Ele explicou que era apenas um endereço de papel, sem escritório e sem funcionários. Perguntei o que aquilo significava, e ele respondeu que alguém estava escondendo dinheiro de propósito. Mas ele disse que o problema era ainda maior, e me pediu para olhar as despesas mensais dela. Ele abriu outra folha e mostrou os gastos. R$ 1.200 de aluguel, pelo menos R$ 400 de comida e mercado, além de uns R$ 150 de luz, água e internet. Isso dava no mínimo R$ 1.750 por mês, sem contar roupas, material escolar do Enzo ou qualquer outro gasto extra. Eu fiz as contas na minha cabeça e percebi que ela não trabalhava, não tinha emprego e nem patrão. Exatamente, Paulo disse, e perguntou se o meu dinheiro de R$ 800 não cobria as contas dela, de onde vinha o resto do dinheiro. Ele clicou em mais uma aba e me mostrou os outros depósitos. Desde outubro de 2020, Amélia recebia um segundo depósito todo mês, no valor de R$ 1.500. Eu fiquei encarando aquela tela, vendo os R$ 1.500 caindo mês após mês. Perguntei quem estava pagando aquilo para ela e Paulo disse que passou a noite inteira tentando descobrir. Ele explicou que o dinheiro vinha daquela mesma empresa de fachada, mas quando ele rastreou o financiamento da empresa, encontrou algo pior. Ele abriu um registro de transferência bancária e me mostrou que, no dia 4 de novembro, logo depois que eu fiz o meu pagamento número 49, alguém transferiu R$ 87.450 para fora daquela conta. Minha visão ficou até embaçada na hora. Paulo disse que os 87 mil foram para uma conta em um paraíso fiscal nas Ilhas Cayman. Era uma conta conjunta no nome de Amélia Moreira e Daniel Alves. O quarto todo pareceu girar, e eu sussurrei que eles já tinham tirado o dinheiro dali. Paulo confirmou e disse que, enquanto o Augusto estava escondido em algum canto, achando que tinha mais um mês antes de fugir, Amélia e Daniel já tinham limpado a conta e mandado tudo para o exterior. Eu me encostei na cadeira de madeira da cozinha, sentindo o peso daquela descoberta. Minhas mãos não paravam de tremer nem por um segundo. Paulo, eu falei com a voz embargada. Eu paguei R$ 39.200 ao longo desses 4 anos inteiros. De onde foi que vieram esses outros R$ 48.000 que estão na conta? Paulo puxou mais uma planilha no computador e disse que essa era a pergunta que valia R$ 1 milhão. O melhor palpite dele era que o próprio Augusto também estivesse contribuindo com esse valor, provavelmente ganhando dinheiro com bicos ou trabalhos informais, usando nomes falsos, e que talvez existissem até outras fontes que a gente ainda não tinha conseguido encontrar. Ele fez uma pausa dramática e olhou para mim com muita cautela antes de dizer que os meus R$ 800 por mês não eram o que realmente sustentava a Amélia. Ela já recebia R$ 1.500 de outro lugar, o que significava que o meu dinheiro servia apenas como um tipo de seguro. Eu completei o raciocínio dele, dizendo que o dinheiro servia para me manter distraída e ocupada, para que eu nunca fizesse perguntas difíceis.
Exatamente, Paulo concordou e me pediu para pensar bem na situação. Ele explicou que, se Amélia aparecesse de repente com muito dinheiro, comprando um carro novo, roupas de marca ou mudando para um lugar luxuoso, eu com certeza ia estranhar e investigar a origem daquilo. Mas se ela continuasse fingindo que estava passando dificuldades, mal conseguindo pagar o aluguel e aceitando o meu dinheiro todo mês com cara de sofrimento, então eu continuaria acreditando cegamente em toda aquela história triste, pensando que ela ainda precisava da minha ajuda desesperadamente. Paulo balançou a cabeça e disse que não era apenas por causa do dinheiro, mas sim por uma questão de controle, para me manter sempre grata por ela me deixar ver o Enzo e me impedir de olhar as coisas de perto. Eu parei para pensar em todos aqueles meses que passaram, em todas as viagens cansativas subindo aqueles 68 degraus e em todas as vezes que a Amélia arrancou o envelope da minha mão sem nem dizer uma palavra de agradecimento. Ela estava me fazendo de boba durante 4 anos seguidos, mas Paulo disse que tinha descoberto algo ainda pior, e eu olhei fixamente para ele enquanto ele abria mais um documento no computador. Ele explicou que tinha feito uma investigação detalhada também nas minhas próprias finanças e esperava que eu não ficasse chateada com isso. Quando perguntei o que ele tinha achado, ele me lembrou que o Henrique tinha deixado uma apólice de seguro de vida no valor de R$150 mil. Eu confirmei com a cabeça, explicando que tinha usado R$90 mil daquele valor para quitar a nossa casa e pagar todas as contas médicas que ficaram do tratamento do Henrique, e que o restante, cerca de R$60 mil, eu tinha colocado em uma conta de poupança. A expressão do Paulo ficou muito séria e ele me perguntou qual tinha sido a última vez que eu tinha conferido o saldo daquela conta. Senti meu estômago despencar enquanto eu dizia que não sabia ao certo, talvez 6 meses ou 1 ano atrás. Paulo virou a tela do notebook para mim e o meu extrato bancário apareceu preenchendo todo o monitor. O saldo atual era de apenas R$ 8.247,83. Eu fiquei encarando aquele número sem acreditar, dizendo que aquilo estava errado e que deveriam existir R$60 mil guardados ali. Paulo me pediu para olhar o histórico das transações e eu comecei a rolar a página para baixo, vendo uma lista enorme de retiradas de dinheiro. Eram centenas de saques. No começo, eram valores pequenos de R$200 ou R$500, mas depois os valores foram crescendo para R$1.000, R$2.000 e até R$3.000 de cada vez. Eu sussurrei perguntando o que era aquilo tudo, e Paulo me perguntou se eu lembrava de ter assinado qualquer documento financeiro para a Amélia nos últimos anos, talvez algo que ela disse ser para planejamento de bens ou algum papel apenas por garantia. Puxei pela memória e lembrei que há 3 anos Amélia veio na minha casa com alguns papéis, dizendo que era uma documentação de procuração. Ela me convenceu, dizendo que era para o caso de acontecer alguma coisa comigo, para que ela pudesse ajudar com decisões médicas e para garantir que o Enzo não acabasse ficando sob os cuidados do Estado. Eu assinei tudo, porque aquilo fazia sentido na época, e acima de tudo porque eu confiava nela plenamente. Paulo afirmou com toda a certeza que ela estava esvaziando a minha conta, fazendo saques pequenos no início para eu não perceber e ficando mais atrevida com o passar do tempo, totalizando R$52 mil roubados ao longo de 3 anos. O quarto parecia estar girando ao meu redor. Eram 52 mil da minha poupança, somados aos R$39.200 dos pagamentos mensais, o que dava um total de R$91.200 tirados de mim, além de tudo o que o Augusto tinha mandado. Perguntei quase sem voz quanto dinheiro tinha naquela conta no exterior, e Paulo clicou no registro de transferência, mostrando que, no dia 4 de novembro, o saldo era de R$141.783. Mais de R$100 mil meus tinham sumido, e estavam agora em uma conta impossível de rastrear, em uma ilha do outro lado do mundo. Eu perguntei se nós conseguiríamos recuperar aquele dinheiro de alguma forma, mas o rosto de Paulo estava muito carregado e sério. Ele me explicou que contas em paraísos fiscais no exterior são feitas justamente para serem impossíveis de rastrear, sem tratados de devolução de dinheiro ou cooperação com a polícia brasileira. Ele disse que, uma vez que o dinheiro chega lá, ele praticamente desaparece para sempre. Quase.
Paulo corrigiu logo em seguida, dizendo que só teríamos uma chance se conseguíssemos pará-los antes que eles tivessem acesso total aos fundos. Ele clicou em outra janela do computador e 2 passagens aéreas apareceram na tela. Era o voo A1842, saindo do Aeroporto Internacional de Guarulhos com destino às Ilhas Cayman. A data marcada era para a próxima segunda-feira, dia 18 de novembro de 2024, com a decolagem prevista para as 10 horas e 45 minutos da manhã. Os passageiros eram 2, Amélia Moreira e Daniel Alves. Eu fiquei encarando a tela sem fôlego, percebendo que aquilo aconteceria em apenas 5 dias. Paulo confirmou que eles voariam na manhã de segunda-feira com passagens de ida, sem nenhuma volta comprada. Olhei de novo para a lista de passageiros e vi apenas os nomes de Amélia e Daniel. Não havia Augusto e nem o pequeno Enzo. Eu disse, sentindo um peso no peito, que ela estava abandonando os 2 e deixando o próprio filho para trás. Paulo concordou com a cabeça e disse que tudo indicava exatamente isso, já que não havia pedido de passaporte para o Enzo, nenhuma passagem no nome dele e nenhuma menção ao menino nos e-mails que ele encontrou entre Amélia e Daniel. Eu perguntei sobre esses e-mails e Paulo abriu mais uma janela com uma conversa datada de 10 de novembro de 2024. A mensagem dizia apenas: "Só mais 2 meses, querido. Depois disso a gente pega tudo e desaparece. O Augusto nem vai saber o que atingiu ele. Eu amo você, Dê. Finalmente seremos livres e não vamos precisar mais fingir nada." Eu li aquela mensagem 3 vezes seguidas e perguntei há quanto tempo ela estava planejando aquilo. Paulo rolou a tela e mostrou que os e-mails vinham de 18 meses atrás, mas ele encontrou provas de que o caso entre os 2 já durava pelo menos 5 anos, talvez até mais tempo. Ele citou fotos apagadas em redes sociais, recibos de restaurantes e reservas em hotéis. Paulo concluiu que Amélia e Daniel já estavam juntos muito antes de Augusto sequer pensar em ir embora trabalhar fora. Perguntei se Augusto sabia de tudo aquilo e Paulo disse que achava que não, pois se ele soubesse, já teria ido embora ou teria enfrentado os 2. Fiquei olhando para aquelas mensagens e para a crueldade de Amélia dizendo que Augusto não saberia o que o atingiu. O meu filho não estava sendo apenas traído pela esposa, ele estava sendo usado, enganado e preparado para levar a culpa de tudo enquanto Amélia e Daniel fugiam com cada centavo. Paulo disse que precisávamos agir muito rápido, pois assim que eles entrassem naquele avião, o dinheiro sumiria para sempre e nunca mais o veríamos. Olhei para as informações do voo novamente, segunda-feira, 18 de novembro, a 5 dias de distância. Em 120 horas, eles estariam naquele avião para sumir no mundo. Eu bati na mesa e disse com firmeza que nós não deixaríamos eles entrarem naquele avião. Paulo olhou para mim e perguntou o que eu estava pensando em fazer. Eu respondi devagar que o Augusto precisava saber de toda a verdade e que ele merecia saber que também estava sendo traído. Paulo me alertou que era arriscado, mas eu insisti que para parar tudo aquilo, nós precisaríamos da ajuda e do depoimento do Augusto. Paulo ficou em silêncio por um tempo e depois perguntou onde eu achava que ele estava escondido. Pensei nas imagens da câmera e no homem subindo os degraus todo mês e respondi que ele estava perto, em algum lugar de São Paulo, onde pudesse chegar no apartamento da Amélia no meio da noite sem ser notado. Paulo concordou e lembrou do galpão na Rua das Indústrias onde Daniel tinha ido. Levantei da cadeira com as pernas trêmulas, mas decidida, e disse que era para lá que nós iríamos naquela mesma noite. Eu não conseguia mais ficar sentada, esperando que o Paulo montasse todo um esquema de vigilância demorado. Eu não podia ficar em casa sabendo que o Augusto estava por aí, sem ter ideia de que a Amélia estava prestes a destruí-lo da mesma forma que tinha feito comigo. Na tarde de quinta-feira, por volta das 2 horas da tarde, eu peguei o meu carro e dirigi sozinha até o tal galpão industrial. A Rua das Indústrias era exatamente tudo o que o Paulo tinha me descrito. Um lugar puramente industrial, caindo aos pedaços, cheio de prédios abandonados com janelas quebradas e paredes pichadas do chão até o teto. Era o tipo de lugar onde as pessoas só iam quando realmente não queriam ser encontradas por ninguém. O galpão no número 2847 era um prédio de 3 andares, feito de tijolos vermelhos. Tinha janelas tapadas com tábuas de madeira, uma única lâmpada fraca pendurada em cima da entrada
e muito mato crescendo pelas rachaduras do asfalto do estacionamento. Eu estacionei o meu carro e fiquei ali sentada por uns 5 minutos, tentando controlar a minha respiração que estava muito curta. Depois disso, eu saí do veículo e caminhei resolvida até a porta principal. Eu bati 3 vezes com força e logo ouvi passos pesados se aproximando lá de dentro. A porta se abriu de uma vez e o Daniel Alves apareceu na minha frente. Ele parecia confuso no começo, mas logo a expressão dele mudou para um choque total. Ele gaguejou, perguntando o que eu estava fazendo ali e como eu tinha conseguido achá-los. Eu não respondi nada, apenas o empurrei para o lado e entrei no galpão, perguntando com a voz firme onde estava o meu filho. O interior daquele lugar era exatamente o que eu imaginava. Um chão de concreto frio e pelado, canos expostos correndo por todo o teto, um saco de dormir jogado em um canto e várias embalagens de comida vazias espalhadas por ali, além de um fogareiro de acampamento em cima de um caixote virado. O cheiro de óleo velho e ar guardado me atingiu na mesma hora, mas o Augusto não estava lá. O Daniel, tentando se recuperar do susto, disse que ele não estava naquele momento, e eu me virei para ele, exigindo saber onde ele se encontrava. O Daniel deu um passo para trás. Ele era muito maior e mais largo do que eu, mas alguma coisa na expressão do meu rosto o fez recuar de medo. Ele começou a dizer que podia explicar tudo, mas eu o cortei, perguntando o que ele pretendia explicar. Perguntei se ele ia explicar que o meu filho estava vivo, que ele o ajudou a se esconder por 4 anos ou que eu gastei R$39.200 sustentando uma mentira. O Daniel abria e fechava a boca sem conseguir soltar nenhum som. Ou talvez eu continuei subindo o tom da minha voz. Você queira explicar por que está dormindo com a esposa do seu melhor amigo. O rosto dele ficou branco, como um papel na mesma hora. Eu peguei o meu telefone celular e mostrei para ele, bem na frente do seu rosto, a fotografia que Paulo tinha tirado. Era a imagem de Daniel e Amélia no café da esquina, com a mão dele pousada sobre a dela, com toda aquela intimidade. Eu disse para ele que conhecia Paulo Henderson há 47 anos e que ele tinha sido detetive da polícia por 28 desses anos. Perguntei se ele realmente achava que conseguiria esconder uma sujeira dessas de mim por tanto tempo. Daniel se deixou cair sentado em cima de um caixote de madeira que estava virado no chão e enterrou a cabeça entre as mãos. Ele murmurou que as coisas não eram exatamente do jeito que eu estava pensando. Eu exigi que ele me contasse, então, como as coisas realmente eram. Ele levantou a cabeça para me olhar e eu vi que os olhos dele estavam vermelhos. Ele começou a dizer que Augusto realmente devia dinheiro e que eram dívidas reais para pessoas muito perigosas e pesadas. Confirmou que a história das dívidas de jogo era verdadeira, mas ele parou de falar por um instante e eu o incentivei a continuar. Foi quando ele confessou que Augusto não queria que nada daquilo tivesse ido tão longe assim, e que o plano era para durar apenas 6 meses. A ideia era apenas fingir a própria morte e ficar escondido até que a situação esfriasse, para depois ele reaparecer discretamente em algum lugar novo. Eu perguntei, então, por que ele não tinha feito isso e por que já tinham se passado 4 anos inteiros? Daniel ficou em silêncio por um longo tempo antes de dizer que foi porque Amélia viu ali uma oportunidade de ouro. A verdade toda começou a sair da boca dele como uma enxurrada. Daniel confessou que era apaixonado por Amélia há muitos anos, desde antes de ela se casar com Augusto. Eles chegaram a ter um caso secreto e rápido antes do casamento, mas Amélia terminou tudo para escolher o Augusto. Daniel disse que se afastou e continuou sendo amigo do Augusto por lealdade e também por culpa. Mas aí o Augusto se meteu naquela enrascada das dívidas de jogo, devendo R$40.000 para um agiota ligado a gente muito ruim, do tipo que quebra as pernas primeiro e pergunta depois. Então ele simulou a própria morte. Eu completei o raciocínio dele. Daniel confirmou e disse que Augusto pediu a sua ajuda e que ele não conseguiu dizer não para o seu melhor amigo, ou pelo menos para quem ele era na época. Daniel contou que ajudou a conseguir o atestado de óbito falso e que apresentou o Augusto para o Roberto Ferreira, o sujeito que se passou pelo Sr. Brandão. Disse que foi ele quem dirigiu para trazer o Augusto até aquele galpão e que trazia comida e coisas para ele sobreviver. Perguntei quando foi que Amélia descobriu tudo, e ele respondeu que ela soube desde o começo, pois Augusto contou o plano para ela antes mesmo de ir embora.
Ela deveria apenas fingir que estava sofrendo, ganhar a simpatia de todos e esperar o Augusto voltar. Daniel baixou a voz e contou que, uns 6 meses depois, Amélia o procurou dizendo que estava sobrecarregada e precisava de ajuda para cuidar das coisas. Então ele começou a ajudar com as compras, com o pequeno Enzo e apenas estando presente para o que ela precisasse. E foi aí que vocês começaram o caso de novo. Eu falei de forma direta e seca. Ele concordou com a cabeça e disse que não tinha orgulho disso, mas que aconteceu. Perguntei quando foi que eles decidiram roubar tudo e fugir. E Daniel me olhou assustado, querendo saber como eu tinha descoberto aquilo. Eu mencionei a conta nas Ilhas Cayman e as passagens de avião marcadas para segunda-feira, perguntando se ele realmente achava que nós não descobriríamos. Daniel murchou os ombros e confessou que toda aquela ideia foi da Amélia. Ela dizia que o Augusto nunca teria coragem de sair daquele galpão por ser medroso e paranoico demais, e que eles poderiam pegar todo o dinheiro e recomeçar a vida longe dali, em outro lugar. Sem o Augusto e sem o Enzo, eu completei horrorizada. Daniel parou de falar por um segundo e depois admitiu que Amélia dizia que o Enzo ficaria muito melhor comigo, que eu daria uma vida boa para ele e que eles não poderiam levar uma criança enquanto estivessem fugindo. Eu me senti fisicamente enjoada ao ouvir aquilo de Daniel. Perguntei então sobre o dinheiro que eu vinha pagando todos os meses, aqueles R$ 800. Daniel me olhou com uma cara de total confusão e perguntou de que R$ 800 eu estava falando. Eu expliquei que eram os pagamentos da dívida, que Amélia tinha me dito que Augusto devia R$ 40 mil para agiotas perigosos e que eu precisava pagar R$ 800 por mês durante 50 meses para limpar o nome dele e manter a segurança de todos. O rosto de Daniel mudou de confuso para completamente horrorizado. Ele me jurou, por tudo o que era mais sagrado, que Augusto não sabia absolutamente nada sobre esse dinheiro. Disse que Augusto acreditava que eu estava cuidando do Enzo apenas pela bondade do meu coração e pelo amor de avó. Ele afirmou que Augusto não tinha a menor ideia de que Amélia estava arrancando esse dinheiro de mim todos os meses. Naquele momento, o galpão todo pareceu girar ao meu redor. Repeti sem acreditar que ele não sabia de nada. Daniel jurou que Augusto vinha juntando, com muito sacrifício, cerca de 300 ou 400 reais por mês, fazendo bicos e trabalhos informais sob nomes falsos. Ele mandava esse dinheiro para Amélia, achando que estava ajudando de verdade no aluguel e na comida do filho. Mas Daniel percebeu ali que Amélia nunca tinha contado para o marido sobre os meus pagamentos. Então, eu perguntei de onde vinham os R$ 1.500 que a Amélia recebia todo mês na conta dela. Daniel olhou para o chão, envergonhado, e confessou que aquele dinheiro vinha dele. Ele explicou que vendeu a sua empresa de construção civil 2 anos atrás e conseguiu cerca de R$ 90 mil com o negócio. Ele vinha entregando R$ 1.500 por mês para a Amélia, acreditando piamente que o valor servia para sustentar ela e o Enzo enquanto o melhor amigo dele estava escondido. Minha cabeça deu voltas e voltas com aquela revelação. Augusto não sabia dos meus pagamentos, Daniel não sabia da conta secreta no exterior e todo mundo estava sendo enganado e usado pela Amélia ao mesmo tempo. Exigi saber onde Augusto estava naquele exato momento. Daniel checou o seu relógio e explicou que Augusto costumava se movimentar entre alguns lugares diferentes, outros galpões e prédios abandonados, por puro medo e paranoia de ser descoberto por alguém. Mas ele garantiu que Augusto estaria de volta ali no galpão por volta das 8 horas da noite. Eu disse que seria ótimo, pois ele precisava saber de toda a verdade de uma vez por todas. Daniel implorou para que eu não contasse sobre o caso dele com a Amélia, mas eu respondi com um tom de voz gelado que ele merecia sim saber de tudo. Ele merecia saber que a esposa o traía, que o melhor amigo dormia com ela e que os dois planejavam fugir com todo o dinheiro deixando ele para trás. Peguei o meu celular e mandei uma mensagem rápida para o Paulo, avisando que tinha encontrado o Daniel e que o Augusto chegaria ao galpão às 8 da noite e que precisávamos estar todos lá. De repente, o celular do Daniel vibrou e ele ficou pálido ao ler a mensagem. Perguntei o que tinha acontecido e ele me mostrou a tela com um texto da Amélia. Ela dizia que os planos tinham mudado e que o voo tinha sido adiantado para amanhã de sexta-feira, às 6 horas.
Ela mandou ele encontrá-la no aeroporto às 4:30 da madrugada, sem levar nada, e apagar a mensagem logo em seguida. Eles não iam mais esperar até segunda-feira. Eles iam fugir em menos de 16 horas. Paulo chegou ao galpão industrial às 19h30, trazendo todo o seu equipamento de gravação profissional. Nós tínhamos convocado uma sessão de emergência, pois não havia mais tempo para planos muito detalhados ou enrolação. Tínhamos apenas uma única chance de resolver tudo. Daniel continuava sentado em um caixote de madeira em um canto, com uma aparência de quem queria simplesmente desaparecer e ser engolido pelo chão de concreto. Eu não conseguia parar de andar de um lado para o outro, e as minhas mãos não paravam de tremer por nada. Exatamente às 20h47, nós ouvimos o som de passos do lado de fora e o barulho de uma chave virando na fechadura. A porta se abriu e Augusto Moreira entrou no galpão. Naquele momento, pareceu que o tempo tinha parado de correr. Fazia exatamente 4 anos inteiros desde a última vez que eu tinha visto o rosto do meu filho de perto. Ele estava muito mudado. Estava bem mais magro, com uma barba comprida, toda por fazer e descuidada. O cabelo dele também estava comprido e preso em um pequeno rabo de cavalo, e ele tinha olheiras muito escuras debaixo dos olhos. Ele vestia um casaco de moletom desbotado e uma calça jeans cheia de furos nos joelhos, além de botas de trabalho sujas de lama. Ele se movia com muito cuidado, e aquele jeito de mancar que eu conhecia tão bem ainda estava lá. A perna esquerda não dobrava do jeito certo, e o ombro esquerdo caía a cada passo que ele dava. Ele estava no meio do caminho da porta quando finalmente me viu ali parada. O rosto dele passou por várias emoções diferentes em apenas 3 segundos. Ele pareceu confuso, depois me reconheceu, ficou em choque, sentiu medo e, por fim, algo que parecia ser uma vergonha profunda. Mãe! A palavra saiu da boca dele de um jeito todo estranho e estrangulado, como se ele tivesse desaprendido a falar aquele nome. Eu não conseguia dizer nada e nem me mexer. Eu só conseguia ficar encarando aquele homem que era um estranho, mas que tinha o rosto do meu filho. Ele olhou por cima do meu ombro para o Daniel e perguntou, com uma voz de revolta, o que eu estava fazendo naquele lugar. Ela já sabe de tudo. O Daniel respondeu bem baixinho. Ela descobriu tudo o que aconteceu. O rosto de Augusto pareceu desabar e ele murmurou que aquilo não era para ter acontecido. Fecha essa porta agora, Augusto. Eu ordenei. E a minha voz saiu tão fria e dura que nem parecia ser a minha própria voz. Ele fechou a porta bem devagar, enquanto nós permanecíamos ali naquele galpão escuro, com aquela única lâmpada fraquinha, criando sombras pesadas no rosto dele. Mãe, eu posso explicar, ele tentou dizer. Explicar? Eu respondi com a voz cortante. Você quer explicar como conseguiu ficar vivo por 4 anos enquanto eu chorava a sua morte todos os dias? Quer explicar como deixou o seu pai morrer, acreditando que você tinha ido embora para sempre? O rosto de Augusto ficou branco como um papel na mesma hora, e ele perguntou sobre o pai, querendo saber como aquilo tinha acontecido. Foi um derrame cerebral, eu respondi, e a palavra pareceu ter o gosto amargo de cinzas na minha boca. Contei que ele desabou na garagem, exatamente 6 meses depois do seu enterro de mentira, caído bem ao lado da sua caixa de ferramentas. Disse que o lado esquerdo do rosto dele ficou todo sem movimento e que ele acabou morrendo 3 dias depois, sem nunca ter acordado para se despedir. Augusto cambaleou para trás e bateu com as costas na parede, repetindo que não era aquilo que ele queria. Não queria o quê? Eu perguntei, com a voz subindo de tom, sentindo 4 anos de sofrimento explodindo de dentro de mim. Falei que o pai dele passou 6 meses inteiros sentado naquela garagem às 3 horas da manhã, apenas encarando o nada. Contei que ele parou de comer e de dormir, e que enquanto os médicos diziam que era depressão, eu sabia que era a mais pura tristeza. Eu dei um passo para perto dele e perguntei se ele tinha ideia de quais foram as últimas palavras que o pai dele disse. Augusto apenas balançou a cabeça sem conseguir falar nada. Ele disse para eu avisar que ele te perdoava por você não ligar com mais frequência. Eu falei com o coração doendo. Ele morreu acreditando que você estava apenas ocupado demais trabalhando no exterior para mandar notícias. Ele morreu achando que você o amava, mas que simplesmente não tinha tempo para ele. As lágrimas começaram a descer pelo rosto de Augusto e ele jurou que não sabia que as coisas tinham chegado àquele ponto. Ele morreu de coração partido, Augusto.
eu afirmei com toda a certeza. Disse que o laudo médico falava em derrame, mas que a verdade era que o coração dele quebrou no momento em que o senhor Brandão bateu na nossa porta com aquele atestado de óbito falso e aquela urna cheia de mentiras. Augusto implorou por perdão, mas eu continuei dizendo que nós enterramos ele. Lembrei que o pai dele e eu ficamos debaixo de chuva no cemitério Parque da Saudade, vendo aquela urna ser colocada no chão. Contei que Henrique segurou a minha mão e chorou, algo que eu nunca tinha visto ele fazer em 40 anos de casamento, mas que ele fez por causa do filho. Augusto escorregou pela parede e se sentou com força no chão de concreto, sussurrando que sentia muito. Sentir muito não traz ele de volta, eu respondi, e não apaga esses 4 anos de engano. Foi então que Paulo deu um passo à frente, segurando o seu aparelho de gravação, e disse que precisava que Augusto confirmasse algumas informações para o registro oficial. Augusto olhou para o gravador de Paulo como se fosse uma arma carregada. Ele parecia um animal acuado, preso entre a vergonha e o terror. Confirmações para quê? Ele perguntou com a voz trêmula. Paulo, com aquela calma profissional que só os velhos investigadores possuem, explicou que precisávamos documentar a fraude para que eu não fosse responsabilizada por nada e para que pudéssemos provar o crime da Amélia. Eu me aproximei dele, ignorando a dor aguda nos meus joelhos. Augusto, olhe para mim, ordenei. Você sabia que eu venho pagando R$ 800 por mês para a Amélia nos últimos 4 anos? Ele arregalou os olhos, uma expressão de choque genuíno que me fez perceber, com um aperto no peito, que o Daniel estava falando a verdade sobre isso. O quê? Por que você faria isso, mãe? Ele gaguejou. Contei sobre a mentira da dívida com agiotas perigosos, sobre as ameaças que ela disse estar recebendo e sobre como eu me sacrifiquei limpando casas e fazendo costuras até de madrugada para que o Enzo não ficasse desamparado. Augusto enterrou o rosto nas mãos e soltou um gemido de agonia. Ela me disse que você estava ajudando por conta própria. Ela disse que você tinha dinheiro guardado do seguro do meu pai e que queria garantir o futuro do neto. Eu ri, mas foi um som amargo e sem alegria. O seguro? Augusto, ela limpou a minha conta. Ela usou uma procuração falsa para tirar R$ 52 mil da minha poupança, enquanto eu ainda pagava os 800 mensais. O silêncio que se seguiu foi cortante. Augusto olhou para Daniel, que apenas desviou o olhar, confirmando com o silêncio. Ela roubou você também, Augusto. Eu continuei, jogando a última cartada. Ela e o Daniel têm uma conta conjunta com mais de R$ 140 mil, e o voo deles é amanhã, às 6 da manhã. Ela vai embora para as Ilhas Cayman com o seu melhor amigo, levando o meu dinheiro, o seu dinheiro e deixando você e o Enzo para trás. Augusto se levantou do chão com uma agilidade que eu não via nele há anos, apesar da perna manca. Ele avançou para cima de Daniel, agarrando-o pelo colarinho da jaqueta. Isso é verdade? Me diz na minha cara que isso é mentira, Daniel! Ele gritava. Daniel não lutou. Ele apenas ficou lá, pendurado nas mãos do homem que ele tinha traído. O voo foi adiantado, Augusto. Daniel murmurou com a voz embargada. Ela me mandou mensagem. Nós íamos amanhã. O grito que saiu de Augusto foi de um homem que perdeu tudo 2 vezes. Primeiro a própria vida e depois a própria dignidade. Ele soltou Daniel e se virou para mim, os olhos injetados de sangue. Nós temos que pará-la, ele disse com uma determinação fria. Eu vou acabar com isso agora. Paulo interveio rapidamente, segurando o braço de Augusto. Não desse jeito. Se você aparecer lá agora, ela chama a polícia, você vai preso por fraude e ela foge com o dinheiro como a vítima da história. Nós temos que ser mais inteligentes que ela. Paulo então colocou o notebook em cima do caixote, iluminando os rostos suados e pálidos de todos ali. O plano é o seguinte, ele começou, com aquela voz de quem já tinha montado cercos policiais muito piores. A Amélia acredita que o Daniel é o cúmplice dela e que o Augusto é um fantasma que ela controla. Vamos usar isso contra ela. Ele explicou que, se tentássemos bloquear a conta no exterior agora, o banco levaria dias para processar a burocracia e eles fugiriam antes. Precisávamos que ela trouxesse o dinheiro de volta, ou pelo menos parte dele, para uma conta nacional que pudesse ser bloqueada judicialmente por fraude, ou que ela o sacasse em espécie, sob pressão. Augusto, eu disse, segurando os ombros dele, você vai mandar uma mensagem para ela agora.
Diga que você descobriu que a polícia está vigiando o galpão e que você precisa fugir imediatamente, mas que precisa de dinheiro para cruzar a fronteira. Augusto hesitou, mas a raiva que brilhava nos olhos dele era maior que o medo. Ele pegou o celular de Daniel e digitou as palavras que Paulo ditou. A resposta veio em 2 minutos. Não posso agora, Augusto. Estou com o Enzo. Me encontra no aeroporto às 4 horas. Eu te dou o que tenho. Ela está mentindo, Daniel sussurrou, olhando para a tela. Ela não vai te dar nada. Ela vai te entregar para a polícia no aeroporto para garantir que o caminho dela esteja limpo. Ela vai dizer que você a estava chantageando. A lógica cruel de Amélia finalmente estava clara para todos. Ela pretendia usar a ressurreição de Augusto como o último sacrifício para sua fuga perfeita. Eu senti uma onda de frio percorrer minha espinha. Ela ia deixar o meu neto com quem? Comigo, enquanto eu era presa por cumplicidade? Ou simplesmente o deixaria sozinho no apartamento? Nós não vamos para o aeroporto, eu declarei, batendo a mão na mesa. Nós vamos para o apartamento dela, agora. Paulo concordou. Daniel, você vai mandar uma mensagem confirmando o encontro às 4 horas no aeroporto. Mantenha ela calma e achando que você está a caminho de Guarulhos. Enquanto isso, nós vamos entrar naquela casa e confrontá-la onde ela se sente segura. Augusto pegou um casaco velho para esconder o rosto e fomos para os carros. O relógio marcava 11h30 da noite. O ar de novembro parecia gelado enquanto cruzávamos a cidade em direção ao prédio de Amélia. Eu olhei para o banco de trás, onde Augusto estava encolhido nas sombras do carro de Paulo, e pensei no Henrique. Pensei que, de alguma forma torta, a justiça estava finalmente começando a caminhar, mesmo que fosse com a perna manca do meu filho. Subimos as escadas do prédio em um silêncio absoluto. Cada degrau que eu subia parecia pesar toneladas, não apenas nos meus joelhos, mas na minha alma. Augusto vinha logo atrás. Sua respiração estava pesada e o som do seu passo manco ecoava no corredor como um metrônomo de um desastre iminente. Paulo levava o gravador e uma câmera de mão, e Daniel caminhava como se estivesse indo para o próprio fuzilamento. Chegamos à porta do apartamento 402 exatamente à 00:15. Daniel, com as mãos trêmulas, pegou a chave que Amélia tinha lhe dado. Ele a inseriu na fechadura e girou. O clique metálico soou como um tiro no corredor vazio. Entramos devagar. A sala estava um caos de malas abertas, roupas espalhadas pelo sofá e caixas de papelão. Amélia estava de costas para nós, fechando um zíper de uma mala de viagem grande. Daniel? Você está cedo, querido? Eu disse que era às 4 e... Ela começou a dizer, virando-se com um sorriso ansioso que morreu instantaneamente no rosto. Ela congelou. Seus olhos saltaram de Daniel para mim e depois para a figura nas sombras atrás de nós. Quando Augusto deu um passo à frente para a luz fraca da sala, Amélia soltou um grito abafado, levando as mãos à boca. Sentiu saudade, Amélia? A voz de Augusto saiu rouca e carregada de um veneno que eu nunca imaginei que ele possuísse. Augusto, como você? Ela gaguejou, recuando até bater as costas na mesa da sala. Seus olhos frenéticos buscavam uma saída, uma mentira, qualquer coisa. Ela olhou para Daniel, esperando ajuda, mas ele apenas desviou o rosto. Daniel, o que você fez? O que você fez, Amélia? Eu disse, dando um passo à frente. Você roubou a minha vida. Você roubou o luto do meu marido. Você roubou o futuro do seu próprio filho. Amélia tentou recuperar a compostura, aquela máscara de frieza que ela usou por 4 anos. Eu fiz o que foi preciso para sobreviver. O seu filho é um criminoso covarde que se escondeu em buracos enquanto eu segurava as pontas sozinha. Sozinha? Paulo interveio, mostrando o notebook com os extratos das Ilhas Cayman. Com 140 mil reais e um amante no melhor amigo dele? Isso não soa como estar sozinha, dona Amélia. Soa como um golpe muito bem planejado. Ela percebeu que o jogo tinha acabado. O rosto dela se transformou. A fachada de viúva sofredora caiu totalmente, revelando uma mulher amarga e calculista. E o que vocês vão fazer? Chamar a polícia? Se me prenderem, o Augusto vai junto. Ele está morto no papel, lembra? Fraude, falsidade ideológica. Ele apodrece na cadeia. Nesse momento, uma voz pequena veio do corredor dos quartos. Mamãe? Vovó? Era o Enzo. Ele estava parado ali.
esfregando os olhos, de pijama de dinossauro, olhando para aquela sala cheia de pessoas e malas. O silêncio que caiu sobre o cômodo foi devastador. Amélia olhou para o filho, não com amor, mas com o olhar de quem via um obstáculo para o seu voo das 6 da manhã. Augusto caiu de joelhos ao ver o filho. Pela primeira vez em 4 anos, o fantasma estava diante da criança que ele abandonou. "Oi, campeão", ele sussurrou, as lágrimas lavando o seu rosto sujo. Enzo ficou parado, piscando, sem entender por que aquele homem estranho e barbudo o chamava de campeão com tanta dor na voz. Amélia, vendo o cerco se fechar, tentou uma última manobra. Ela correu até o filho, segurando-o pelos ombros. "Enzo, volta para o quarto agora! Esse homem é um invasor, ele é perigoso!" gritou ela, tentando usar a inocência da criança como escudo. "Chega, Amélia!" eu bradei, e minha voz ecoou pelas paredes do apartamento com uma autoridade que a calou instantaneamente. "O único perigo aqui é a sua ganância." Paulo, com a calma de quem já tinha tudo sob controle, entregou o gravador para Augusto e fez um sinal para a porta. 2 homens que esperavam no corredor, contatos de Paulo na Polícia Civil, entraram no recinto. Amélia empalideceu. Ela achava que eu não teria coragem de envolver a lei por causa do Augusto, mas ela subestimou o amor de uma mãe que já tinha perdido tudo. "Aqui está o acordo, Amélia", Paulo disse friamente. "Você vai assinar uma transferência imediata desse dinheiro de volta para a conta da dona Alzira e uma confissão detalhada de que você coagiu e enganou o Augusto sob ameaça. Se fizer isso e se abrir mão da guarda do Enzo para a avó agora mesmo, nós deixamos você sair por aquela porta. Você tem o seu passaporte, tem o Daniel e tem 5 horas para sumir do país. Se não assinar, todos descem para a delegacia agora. E eu garanto que o Augusto terá um advogado que provará que ele foi uma vítima de manipulação emocional, enquanto você apodrecerá por estelionato e fraude. Foi a decisão mais difícil da minha vida. Eu queria vê-la presa, mas eu precisava garantir o futuro do Enzo e a liberdade do meu filho." Amélia não hesitou. O amor dela pelo dinheiro e pela própria liberdade era maior que qualquer laço materno. Ela sentou-se à mesa, transferiu os fundos pelo notebook sob os olhos atentos de Paulo e assinou os documentos que ele já trazia preparados. Ela pegou sua mala de mão, olhou para Daniel, que a seguiu como um cachorro castigado, e saiu do apartamento sem olhar uma única vez para trás, nem para o filho que deixava no corredor. O silêncio que ficou era pesado, mas limpo. Augusto continuava no chão, e Enzo, com a sabedoria que só as crianças têm, aproximou-se devagar e tocou o ombro do pai. "Você é o meu papai que estava viajando?" perguntou o pequeno. Augusto apenas o abraçou e chorou um choro que guardava há 4 anos. 6 meses se passaram. O processo para regularizar a situação de Augusto foi longo e caro, mas com a ajuda de Paulo e o dinheiro recuperado, conseguimos provar que ele agiu sob coação e distúrbio psicológico causado pelas dívidas. Ele cumpre serviços comunitários e faz terapia intensiva. Ele ainda manca, e o ombro esquerdo ainda cai quando ele está cansado, mas agora ele faz isso caminhando livremente pelo parque com o Enzo. Eu voltei para a minha casa, mas ela não é mais silenciosa. Augusto mora no quarto que era dele, e o riso de Enzo preenche os corredores onde o Henrique costumava caminhar. Eu ainda olho para a fotografia do Henrique na mesinha de canto todos os dias. Às vezes, sinto que ele sorri um pouco mais na imagem. Eu não recuperei cada centavo, e os meus joelhos ainda doem nas noites frias de São Paulo. Mas agora, quando eu subo degraus, não é mais para entregar envelopes cheios de mentiras. É para levar o meu neto para a cama e contar histórias sobre um avô que o amava mais que a própria vida. A dívida foi paga, mas não com dinheiro. Foi paga com a verdade. Obrigada por me ouvir até aqui. Se tiver gostado da história, compartilhe sua opinião nos comentários. O que faria diferente, de onde está me ouvindo e que nota essa história merece. Fique à vontade para contar a sua também. E não esquece de se inscrever no canal. Isso me ajuda a continuar trazendo conteúdos como esse. Até a próxima!